tarde, segundo ano. Hoje a gente começa a falar então de reação de substituições em alcanos, tá? Os alcanos são compostos saturados que apresentam uma baixa tendência de reagir com outras substâncias. Porém, em condições favoráveis, como um solvente, uma temperatura adequada, pressão, o próprio catalisador, a luminosidade, eles podem sofrer então uma reação de substituição. Nesse caso, nesse tipo de reações, tá? As cadeias carbônicas são geralmente mantidas, mas os hidrogênios podem ser substituídos por outros átomos, tá? No caso da primeira substituição que nós vamos trabalhar aqui é a halogenação. A halogenação, então, como que ela acontece? É uma reação entre o alcano com halogênios, tá? Principalmente o cloro e o bromo. Vamos lembrar que os halogênios, eles estão presentes lá no grupo 17 da tabela periódica, tá? E aí a gente vai ter como produto o quê? A formação de um haleto orgânico, tá? E também a formação de um composto ácido. Esse é um tipo de reação que acontece na presença de luz ultravioleta e sob aquecimento. Então, é uma reação que acontece a quente, tá? Então, como que vai acontecer essa reação? Observem que aqui eu tenho um alcano, né? Que está reagindo com um halogênio, com o gás cloro. O que que eu tô fazendo? Eu vou substituir aqui, ó, um hidrogênio que está presente no alcano por um cloro que está presente no meu halogênio. Então, ocorre a troca e como produto eu vou formar aqui o monocloroetano, tá? Que é um haleto orgânico, mais o hidreto de cloro ou simplesmente ácido clorídrico. O que que é importante? Que quando o alcano apresentar mais de uma possibilidade de halogenação, ele vai produzir uma mistura de isômeros e a regra de preferência dos carbonos vai ser obedecida em termos de quantidade de produtos formados. Então, quando a gente fala em halogenação, o hidrogênio substituído vai ser aquele que ocorre a formação de radicais livres. Então, sempre que você tiver um carbono terciário, ele vai ser preferencial para sofrer essa halogenação, seguido de um carbono secundário, segundo de um carbono terciário, de um carbono primário, desculpa. Nesse caso aqui, como eu tenho dois carbonos primários, ok, tanto faz. E outra coisa que é importante é que aqui eu estou representando uma halogenação parcial. Tá vendo que eu coloquei só um hidrogênio, por isso monocloro. Mas pode acontecer uma halogenação total, em que iria entrar os dois cloros aqui, ou iria substituir todos os hidrogênios da minha função do hidrocarboneto aqui, tá? Então, toda vez que for entrando um cloro, a gente vai mudando o prefixo para di, tri, tetra, penta, enfim, tá? A segunda reação de substituição que nós vamos estar trabalhando é a substituição chamada nitração, que é uma reação que acontece entre o alcano com o ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico. Então, eu posso colocar aqui, ó, que ocorre na presença de ácido sulfúrico, que é uma substância concentrada que reage a quente. Então, o ácido sulfúrico, ele atua como um catalisador, tá? De novo, a preferência por carbono com menos hidrogênio também é válida na substituição desse composto. Então, se a gente tem um carbono terciário, né, é nele que a gente começa a substituir. Como aqui, de novo, eu utilizei o etano, tenho dois carbonos primários, sem problemas, tá? E de novo eu vou explicar para vocês que quando entra só um composto, é uma nitração parcial. Se eu substituir todos os hidrogênios, eu tenho uma nitração total, tá? Aí, o que que acontece aqui, ó? O ácido nítrico, eu abro ele e na molécula do ácido nítrico, vocês observam que tem uma molécula de hidroxila, tá? Então, vou reagir o meu NO2, que é um nitro composto, vou substituir por um hidrogênio. E aí, olha o que vai formar. Vai formar aqui um nitrocomposto, né? Opa, aqui ficou voltando um carbono, tá, gente? Que eu coloquei aqui, ó, direto o hidrogênio. Então, ó, é o etano, né? Não o metano. Então, entra aqui, forma um nitrocomposto mais uma molécula de água, né? Então, a gente vê aí que a nitração ocorre, né, entre o hidrogênio do carbono, sempre que vai ter menos
que tem menos hidrogênio, que nesse caso, como são dois que tem o mesmo tanto, qualquer um deles, né? E vai formar uma molécula de água. Então, a gente teve a formação aqui de um nitrocomposto, que nesse caso aqui é o nitroetano, tá? Aqui a gente tem o nitroetano, mais uma molécula de água. Então, eu tô deixando todas as moléculas abertinhas assim, para vocês visualizarem melhor a substituição. Mas lembra que aqui vai vir escrito CH3, CH3, e aqui vai vir escrito HNO3, tá? Então, vocês têm que enxergar. A terceira substituição que nós vamos estar falando é a sulfonação. A sulfonação é uma reação do alcano com o ácido sulfúrico, tá? Concentrado e a quente, tá? E como consequência, a gente vai ter a formação da água. Continua valendo, de novo, aquela preferência pelo carbono com menos hidrogênio nessa substituição. Como eu tô só usando o etano, vamos lembrar que o etano, os dois carbonos têm o mesmo número de hidrogênio, então pode acontecer qualquer um dos dois, né? Aí, o que a gente deve observar aqui na sulfonação? Que dentro do ácido sulfúrico também existe o quê? Uma hidroxila, tá? Então, eu vou ter a substituição do hidrogênio pelo HSO3 e eu vou tirar uma hidroxila de dentro desse ácido. Como consequência, eu vou formar um composto sulfônico, tá? Mais água. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o ácido, por causa que eu tô colocando um composto ácido aqui no meio, né? E aqui eu tenho o ácido etano sulfônico, porque ele é um composto ácido, tá? Mais água. E por último, pode ocorrer o que a gente chama de reação de substituição nos ciclanos, tá? As substâncias cíclicas, elas sofrem as mesmas reações que as substâncias acíclicas, tá? Ou seja, os alcanos cíclicos também podem sofrer reações de substituições por radicais de bromo e cloro, tá? Porém, a substituição nos alcanos depende do número de carbonos que compõem esse ciclo. Então, os carbonos que têm 3 e 4 carbonos não vão sofrer reação de substituição, ele vai sofrer reação de adição, que a gente vai ver lá na frente. O que vai acontecer aqui vai ser com os carbonos com mais de 5 átomos, com as cadeias carbônicas com mais de 5 átomos de carbono, tá? Porque essa diferença de tipos de reações ocorre nos ciclanos por conta da teoria das tensões, tá? Que um carbono, quando ele faz uma ligação simples, ele consegue se acomodar para ficar estável com um ângulo de 109 graus. Então, quanto mais próximo desse ângulo, mais estável é a sua ligação. E como os compostos com 3 ou 4 carbonos vão ter ângulos muito pequenos, que vai ser ângulo de 60 e 90 graus, eles são muito instáveis, então eles vão fazer reações de adição, tá? Os ciclos com 5 ou mais carbonos têm ângulos bem próximo do 109, então tem uma tendência de sofrer a reação de substituição sem romper a sua ligação. Então, vai ocorrer só a substituição e não vai desmanchar o ciclo. Com menos de 5, quebra a cadeia carbônica, essa cadeia é aberta, vai formar um composto de cadeia aberta, tá? Então, como que vai acontecer? Ó, vocês têm aqui o ciclo pentano, né? Cada pontinho desse aqui, vamos lembrar que é um carbono e vai ser substituído por um halogênio. Cada ligação aqui vai estar ligada com mais 2 hidrogênios, eu destaquei só um hidrogênio aqui, né? Substituo para os dois e aqui a gente forma um composto de novo, um halogênio cíclico mais um composto ácido. Então, aqui eu tenho o cloro, ciclo pentano, e aqui eu tenho o hidreto de cloro ou ácido clorídrico, né? Então, quando a gente fala nessa substituição, quanto mais próximo do ângulo de 109 graus, mais fácil de ocorrer substituição de reações de substituição e não de adição. O ciclo hexano, ele pode acontecer também 2 tipos de conformação. Pode formar uma formaçãozinha de barco ou uma formaçãozinha de cadeira. Vocês podem observar aí na apostila de vocês que ele mostra bem certinho, tá?
Então, ele não existe na forma planar, mas sim na forma em que ele tem um arranjo espacial. E essas estruturas não são planas porque o carbono ele sofre um rearranjo em forma que tende a anular essa tensão angular, tá? Então, a gente tem aí a formação de barco ou de cadeira, sendo que a forma de cadeira é mais estável do que a forminha de barquinho, tá? Bom, isso é o que eu tinha para falar dessa primeira parte para vocês, das reações de substituição. Depois a gente começa a falar da substituição nos compostos aromáticos. Então, para essa aula, vocês vão fazer para mim o resuminho do que eu expliquei para vocês agora e vão fazer o módulo 53. Então, a gente tem duas atividades para vocês fazerem. O resumo dos compostos da substituição em alcanos, que são 4 tipos, a halogenação, a nitração, a sulfonação e a substituição nos compostos cíclicos, tá? E também vão fazer para mim o módulo 53, os exercícios de aplicação. É isso que a gente tem para esse momento, ok?